Chegamos a mais um bate-papo, uma aula de extrema importância, principalmente num tema difícil, que é o orgulho. E antes de falar sobre esse tema, como aqui é um papo feminino, né, eu considero que não seja uma aula, mas um bate-papo, nós podemos perceber que o orgulho, ele nasce de várias formas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a mulher sábia, porque a mulher sábia, ela se desprende do orgulho e ela faz o que precisa ser feito, que esse é o tema do nosso bate-papo. Nós estamos falando aqui com muitas mulheres. Nós temos mulheres que são solteiras, mulheres que são casadas, mulheres que são mães, mulheres que são empreendedoras, não importa, todas nós somos mulheres. Como eu venho falando bastante, o conceito que eu vim vendo ao longo da minha história pessoal é que existe uma mudança de comportamento em relação ao posicionamento feminino. Recentemente, num treinamento, eu falei sobre o lado positivo do feminismo e o lado negativo do feminismo, porque ele acabou sendo o extremo do que era preciso. E nós, mulheres, né, sofremos ao longo da história muitas desigualdades, muitas humilhações, e isso nasceu um grande posicionamento de nós, mulheres, em relação ao orgulho. Em que sentido? Não preciso de ninguém, não preciso de homem, não preciso de ninguém, a minha vida é autossustentável e eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, tá? Isso, na verdade, é um orgulho que foi culturalmente imposto dentro de nós para que nós combatêssemos tanto o processo na história passada de humilhação, de falta de posicionamento que nós não tínhamos a capacidade de ter como mulheres. E isso nasceu, né, uma geração de mulheres, e eu posso me incluir nisso, de orgulho, de não precisar de ninguém, eu não sou vulnerável, eu cuido da minha própria vida, e o orgulho, como diz na palavra de Deus, ele precede a ruína. E eu quero dizer aqui que esse precede a ruína não é só em relacionamentos, mas principalmente eu vou falar de uma característica que o orgulho traz, a ruína emocional. Sim, a ruína emocional, ao chegar ao ponto que você vai carregar o mundo nas costas porque você jamais vai pedir ajuda, porque você jamais está errada, você jamais o que você pensa está incorreto, e aí automaticamente, emocionalmente, você vem carregada dessa falta de sensibilidade em relação ao orgulho. Sim, nós somos seres humanos, mulheres foram criadas para essa sensibilidade, para sim pedir ajuda, mas ao longo da história, eu posso falar por mim, eu jamais pedi ajuda de alguém. Por quê? Porque eu fui educada dessa forma, que a gente tem que dar o jeito, fazer a nossa própria vida e nunca contar para ninguém nenhum desafio que a gente tenha, nenhum problema, tá? Isso nasce dentro da gente, uma certa proteção que a gente cria através do orgulho, tá? Todas as formas de proteção é orgulho, porque a gente foi ferida, a gente foi magoada, e isso vai fazendo, enaltecendo o nosso orgulho. Eu vejo pelos casais. Se você é casada, você vai parar para pensar. Quando nós começamos um relacionamento, né, na parte do namoro, o que acontece? Nesse momento, a gente está desarmada do orgulho, porque a gente está conhecendo uma outra pessoa, se interessando pela uma outra pessoa, e a gente começa a ter o desejo de estar com aquela pessoa. E automaticamente, tanto é que a gente cede os locais, onde você quer ir, não, o que você escolher. A gente está sempre na flexibilidade. E ali, conforme a gente casa, a gente quer o quê? Através do orgulho, criar o nosso posicionamento através das nossas crenças. E é por isso que eu falo que um casamento, ele só acaba porque o grande destruidor dele é a palavra chamada orgulho. Relacionamentos em qualquer instância, seja de pais, de irmãos, de colegas de trabalho, todos têm a ver com orgulho. Porque o orgulho é você sempre querer estar certo e você não ter empatia pela decisão ou pensamento da outra pessoa. E é por isso que o orgulho vem destruindo o mundo. O que são as guerras no mundo? São orgulhos. Um quer ganhar, um quer posicionar, um tá certo, um não quer ceder. Isso se chama orgulho. Então o orgulho é o destruidor dos relacionamentos. Então eu paro para pensar que o orgulho destrói principalmente a nossa mente. Então hoje, a partir de hoje, é entender que tudo que nos acontece tem um propósito. E eu começar a calçar a sandália do outro vai humildar o meu posicionamento e os meus pensamentos. Voltando à parte do casamento.
ou de qualquer outro relacionamento, até relacionamento de amigas. Já reparou que muitas amigas se separam porque elas não quiseram pedir perdão achando que elas estavam certo? Então Deus nos fala que nós devemos humildar-se, nós devemos perdoar. Eu vou falar uma aula só sobre o perdão, porque o perdão é muito difícil você ser uma mulher rica sem perdoar. Tá? E ele tá um pouco relacionado ao orgulho. Eu acho que eu posso ter as aulas juntas, eu acho que daria um bom caldo, mas eu vou falar só sobre o perdão, vou falar alguns conceitos também que eu considero. Mas é necessário que a gente entenda, por exemplo, quando nós nos relacionamos com qualquer ser humano, e principalmente aqueles que nós temos maior intimidade, ou seja, são pessoas do nosso círculo de intimidade, familiar, cônjuge, filho, mãe, pai, irmãos, tios, enfim, pessoas que já conhecem quem realmente nós somos. E existe um posicionamento de orgulho nos relacionamentos. O que eu quero que você entenda que nunca ninguém tá certo. É isso que eu quero dizer. Isso faz com que o orgulho enalteça, e a sociedade hoje tem enaltecido o ponto de vista dele ser mais correto que o outro, se chama orgulho. Nada mais é uma disfarce. É um disfarce do orgulho. É uma disfarce da opinião vestida-se de orgulho. As pessoas querem estar certa. Então, já anota o posicionamento número 1. Desista de estar certa. Desista de estar certa. Queira ser feliz. Pega essa chave, pega essa chave. A felicidade está em conseguir derrubar esse inimigo chamado orgulho. Nos relacionamentos, no casamento, tudo isso tem a ver com orgulho. Então, quando o seu cônjuge faz algo que você não gosta ou da forma que você não aprova, o que vence o orgulho é a comunicação efetiva, é a comunicação sabendo qual é o seu ponto de vista, o que ele acha, por que ele fez aquilo e vice-versa. Muitas vezes, o que acaba com o que inicia uma discussão, uma briga, é a falta de comunicação. E você tem que ser humilde para chegar e pedir, para conversar, mostrar o seu ponto de vista, sendo uma mulher sábia, equilibrada, porque não se discute numa emoção quente. Você sabe que quando você tá exaltada, que o seu humor tá quente, você bloqueia a oxigenação, ou seja, você se torna uma mulher mais primitiva. E quando a gente se torna uma mulher mais primitiva, nós temos dificuldade do raciocínio, nós podemos magoar, e as palavras, uma vez proferidas, elas não voltam, porque elas já foram e já magoaram. Então, o segredo de um relacionamento é saber pedir perdão, perdoar e pedir perdão. Isso você precisa de humildade. E orgulho, achar que aquilo não é para você fazer. Ah, não, mas eu não vou pedir perdão porque essa pessoa foi culpada. Não, isso se chama orgulho. E orgulho é querer não conseguir demonstrar para a vida, devolver à vida aquilo que você recebeu. Então, muitas vezes, a gente quer vestir o nosso pedestal, quer, sabe, tá no pedestal que eu tô certa, e muitas vezes os seus relacionamentos estão se afastando ou estão sendo destruídos porque você não abre mão de destruir o seu orgulho. Então, mantenha o seu orgulho e faça o que tem que ser feito. Tem que ser perdoar? Perdoa. Tem que ser chamar para uma conversa séria? Faça. Não comece a achar, principalmente as mulheres, que às vezes a gente acha que o nosso marido entende o que a gente quer. Não, porque as mentes são diferentes. O cérebro da mulher e o cérebro do homem pensam e assimilam de forma diferente. A percepção do cérebro masculino e do feminino é completamente diferente. Então, o que vence o orgulho é a humildade, e o que vence o orgulho é uma boa conversa, é uma transparência, é ser você mesma sem agredir o outro, sem ferir o outro, sem falar palavras que possam realmente eternizar aquela questão dos relacionamentos. Então, tenha o orgulho de falar, cara, se alguém te der um feedback ou uma crítica construtiva, tenha humildade para ouvir, refletir e falar, será que eu tô sendo mesmo assim? E eu vou deixar um exercíciozinho aqui para você, tá? Para você fazer, que talvez vai identificar que você pode ser a orgulhosa dos relacionamentos, sim. E a gente tem que ser humilde e falar, nossa, eu posso melhorar, eu posso ser humilde em algumas situações, né? E não bater o pé e falar, estou certa. E relacionamento, gente, a gente precisa saber que é uma via de... é uma estrada de via dupla.
Eu dou, o outro dá. Eu sou flexível, o outro também. Ah, Cris, mas meu marido não é flexível, meu filho não é flexível. Tente mudar a forma que você comunica. Então, isso precisa de humildade, porque se não está dando certo daquela forma, eu preciso ser humilde o suficiente, né? Deixar o meu orgulho de lado e puxar um assunto. Pedir perdão quando você se exaltar com um filho, por exemplo, não tem problema nenhum. Nós somos da geração que os nossos pais estavam sempre certos e ponto final. Não, nós mudamos. É pedir perdão, falar, meu filho, olha, eu exaltei, eu estava um pouco nervosa, me perdoa, eu te amo. Tudo isso precisa vencer o orgulho. Então, quando eu venço o orgulho, eu venço, é como um dominó. O orgulho vai destruindo os relacionamentos em todos os setores, inclusive na nossa vida emocional. Então, a partir de hoje, faça um grande exercício, tá? Veja pontos que você tem sido orgulhosa na sua vida, que você não está cedendo, que você não cede, você está sempre certa, o outro está sempre errado. Será? Olha que tema difícil, não é verdade? Eu tô falando até por mim, porque muitas vezes nós que viemos dessa cultura, né, que vamos vestir a carapaça da fortaleza, que eu posso tudo, eu faço do meu jeito, será que precisa ser feito do nosso jeito? Ou o jeito do outro pode se encaixar melhor naquela situação, ou naquele desafio, ou na decisão de algo. Então, vença o seu orgulho, porque já diz na palavra de Deus, o orgulho precede a queda em todos os setores, principalmente a queda emocional. Então eu espero que você consiga fazer esse exercício dessa semana. Anota ou para pensar em que situações você está sendo orgulhosa, no seu lar, com o seu marido, com os seus filhos, no colega de trabalho, com mãe, com o pai, com os irmãos. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. Ou você tem orgulho, ou você é feliz. Então escolha ser feliz. A felicidade é um processo que você precisa contemplar tudo que te acontece, mesmo aquilo que possa ser difícil, mesmo aquilo que possa ser talvez não entendível naquele momento, vença o seu orgulho, para refletir, porque talvez isso tenha me acontecido. Para pensar nos seus relacionamentos. Será que as pessoas são sinceras com você ou você já sabe que você é tão orgulhosa que as pessoas não conseguem nem chegar até o teu ouvido e falar o que pensa? O segundo exercício é você pegar as pessoas do seu ciclo, tá? Filhos, maridos, pessoas próximas a você e pedir para ele, olha, eu estou fazendo um exercício de um livro e eu gostaria muito que você me falasse 5 qualidades que você vê em mim e 5 coisas que eu possa melhorar. E aí você vai ter esse feedback e talvez você vai se surpreender com coisas que ninguém talvez tenha coragem de te dizer. Ou talvez eles só vão te dizer as qualidades. Você está tão orgulhosa que as pessoas têm medo de falar o que acham que você poderia melhorar, porque ninguém é tão bom o suficiente que não possa melhorar. Nós estamos em contínua melhoria, em contínuo aperfeiçoamento, em contínuo porque essa vida é uma jornada de crescimento. Então a gente precisa realmente vestir, calçar a sandália da humildade, vencer o orgulho, se desprender dele, para que a vida flua de uma forma melhor e mais feliz. Então eu espero que você faça esses exercícios, que você reflita bastante durante essa aula. Terminando a aula, começa a refletir em que momentos da sua vida o orgulho derrubou você depois, né? Porque na hora a gente sempre tá certa. Não queira estar certa, não queira estar sendo orgulhosa o tempo todo, queira ser feliz. E eu tenho certeza que você que está disposta a ler o livro e está aqui nas aulas, você está dentro de você, tentando explodir algo que é o seu potencial máximo, mas talvez o orgulho tenha sido a tampa que está pressionando você para baixo, para não sair do lugar, para não fazer coisas novas, inclusive o medo de errar e de fazer coisas novas tem interligado ao orgulho, o orgulho de tentar e dar errado. Imagina se eu tento algo novo e dar errado, o que vão falar de mim, o que vão achar de mim. Isso tudo, resumindo, se chama orgulho. Que Deus abençoe a sua mente, o seu coração. Essa semana maravilhosa que você vai observar em que momentos você pode ceder, em que momentos você pode ser mais humilde e em que momentos você pode jogar fora o orgulho que talvez esteja precedendo uma próxima queda e às vezes essa queda pode ser feio,
né, que você vai sofrer. Então você não quer sofrer, você quer ser feliz, você não quer ter razão, você quer ser feliz e você não quer ter o orgulho, porque quem é o pai do orgulho? Quem é pai do orgulho? O inimigo que tenta destruir os seus relacionamentos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. É um prazer estar aqui com você e nos vemos no próximo bate-papo e na próxima aula. Tchau, tchau.